E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como trabalhar com múltiplos desktops e múltiplos sistemas, tá? É só um exemplo, uma maneira legal. E aqui então eu estou no Windows, no desktop do Windows aqui, vocês podem ver que eu estou só com uma janela calculadora aberta e ela está aparecendo aqui embaixo na barra do Windows, tá? Antes de mostrar, eu quero dizer que tem como configurar para mostrar todas as janelas aqui embaixo, ó. Eu estou com um bloco de notas aberto no desktop 4 e ele estaria aparecendo aqui. Então todas as janelas estariam aqui. Quando você clica por exemplo, clicaria no bloco de notas, ele iria jogar para o desktop 4. E aí lá teria todas as janelas abertas assim na tela. E aí ao clicar de novo na calculadora, iria vir para o desktop 1 com todas as janelas aqui. Por exemplo, se eu tivesse com o navegador aqui e outra janela, entendeu? Então é bem bacana isso. Isso é a primeira coisa. Segundo, eu posso, por exemplo, jogar essa janela aqui automaticamente com um comando para o desktop 2, 3, 4, 5, quantos eu quiser, tá? E terceiro, eu posso pular de desktop com comando no teclado ou arrastando o mouse, que é o mais genial. Então vocês podem ver o meu mouse está aqui no centro, eu vou arrastar para a direita e vai pular para um outro desktop. Ó, eu arrastei para a direita, pulou para esse desktop aqui. Nesse caso é um computador, outro computador, né? Acesso remoto, está rodando Mac, Sonoma nesse computador. Então eu posso estar mandando tarefas aqui no Mac, né? Fazendo coisas aqui. Eu estou usando só uma tela, um monitor aqui, né? Não estou usando dois monitores lado a lado. Aí ao invés de eu botar dois monitores lado a lado, eu uso um bom assim, digamos, e quando eu quero ir para um ou para o outro, eu arrasto o mouse. Ó. Vocês podem ver que eu voltei para o 1 aqui. Aí continuo trabalhando aqui, fazendo as minhas tarefas aqui. Posso estar, digamos, num computador mais fraco, por exemplo. E aí eu jogo para a direita aqui e eu fui para outro computador, rodando outras atividades, renderizando vídeo, sei lá, fazendo o que for, por exemplo, no Mac aqui. Então eu não preciso estar rodando, às vezes, como é que eu vou dizer, na mesma máquina, por exemplo, um dual boot eu estou usando esse aqui é o Mac Mini, por exemplo. Então eu posso ter o meu Mac Mini lá em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Eu acesso essa máquina de qualquer lugar do mundo. Então ele pode estar em casa e eu posso estar com essa configuração. Essa é a vantagem, então, que fica a dica. Eu posso estar, por exemplo, aqui, ó, nessa tela aqui, é o meu computador, vamos dizer que é um notebook. Aí eu posso ter em casa, por exemplo, esse aqui, que é um Mac Mini, por exemplo, rodando Mac. Então, se eu preciso trabalhar em outro lugar, mesmo eu estando longe assim, eu não preciso de dois monitor, tá? Primeiro eu começo com isso, não preciso de dois monitor, não preciso levar ele comigo e eu posso acessar ele de qualquer lugar do mundo, tá? E eu posso estar usando, por exemplo, o Windows, que nem eu estou usando aqui, e acessei o Mac, tá? Esse é o primeiro exemplo. Vocês viram aqui na direita embaixo, tá bugado o programinha, tá aparecendo ali as configurações aqui dele, tá? Esse programinha eu usei só agora, eu não costumo usar ele, mas acabei usando aqui, aí acabou ficando bugado ali. Mas assim, então essa é uma dica, eu posso estar intercalando um só com o mouse aqui trabalhando, tá? E no caso aqui, ó, vocês viram que quando eu vou vir aqui para a direita, ó, aí vocês viram que o meu mouse saiu da direita aqui, né? Eu consigo configurar para ele sair da esquerda, que seria o mais lógico, digamos assim, né? Porque aqui, ó, como eu estou arrastando para a esquerda, ele deveria saltar da direita aqui e continuar o movimento. E isso tem como eu configurar. Eu configuro, jogo, jogar o mouse para o lado inverso, né? Então é o mais prático, como se você estivesse deslizando o mouse por uma tela infinita, entendeu? Então fica muito legal. Aí você arrastou aqui, mas ó, aqui no caso veio do jeito que está agora, né? Mas é isso que eu quero dizer, dá para sair do outro lado, fica legal. Então, por exemplo, você pode estar com seu Mac Mini ou sei lá, qualquer computador desktop em casa, de repente um computador bem mais potente, assim, alguma coisa, um desktop forte, né? E aí você está com o seu notebook, de repente um mais fraco, sem placa de vídeo dedicada, um notebook fininho, por exemplo, entendeu? Esse é um exemplo, né? Aí você está lá, aí está usando o seu Windows aqui, ou poderia ser Linux, entendeu? Então, o mais legal é que você pode estar aqui, por exemplo, na sua tela aqui usando o Windows, que nem eu tô, pode estar usando o Linux ou pode estar usando o Mac.
Um dos três você pode estar usando aqui normal. E aí você arrasta para a direita, você pulou para o outro desktop. No meu caso aqui foi para uma máquina que está rodando Mac, mas poderia ser uma máquina que estivesse rodando Windows também. Podia estar rodando Windows 7, 10, 11 aí. Poderia ser uma máquina rodando Linux também, né? Ou o próprio Mac, que nem eu estou mostrando aqui. Então vai depender do seu fluxo aí de trabalho. Se você prefere, eu sugiro mais o cara usar um notebook e acessar do notebook e acessar o desktop, né? Não ao contrário. Eu acho mais interessante essa ideia de estar usando o Note e vou acessar o desktop, entendeu? Então o desktop está lá num quarto e você pode estar lá na sala. Aí você acessa o desktop ou em qualquer lugar do mundo, nesse caso aqui, né? E além disso, eu vou passar para a direita aqui, vocês podem ver que eu pulei para um outro desktop. Nesse caso aqui, vocês podem ver que é o meu VMware. Eu estou emulando o Linux aqui, tá? Então é uma máquina emulada aqui, um sistema virtual. Então, por exemplo, também, mesma história. Eu podia estar virtualizando o Windows 7, o Windows XP, o Windows 8, 10, o 11, o mesmo 11 que eu estou usando, eu posso emular ele, de repente fazer algumas tarefas aqui dentro que eu não queira instalar na minha máquina principal, entendeu? Então, isso que é a graça do negócio. E aqui, no caso, eu posso rodar Linux. Então, eu posso rodar infinitos Linux aí diferentes, diferentes distros aí, né? E diferentes configurações e design aí, eu posso ter tudo aqui no Linux também. Inclusive, também tem como virtualizar o, o Mac também. Então, eu posso estar rodando uma máquina virtual. Nesse meu computador não fica bom, tá? Então já adianta. Então nem deu para fazer, senão eu entraria aqui e mostrava. Num outro que eu tenho ali, ele funciona bem. Então eu poderia estar rodando uma máquina virtual do Mac aqui também. Eu poderia estar trabalhando no Mac virtualizado, né? Nesse meu caso, que eu nem mostrei para vocês aqui, ó. Esse aqui é um sistema remoto, né? Mac remoto, é outro computador. Aqui é um Linux virtualizado, mas poderia ser o Windows ou próprio Linux ou o próprio Mac, que nem eu falei. Entendeu? Então posso ter os três sistemas como o principal, como remoto, acesso remoto e como virtual. Então eu posso ter os três sistemas. E aqui jogar mais uma para a direita aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que mudou o plano de fundo, tem como eu configurar isso. E aqui eu botei uma janela de teste aqui, ó, desktop 4, só para vocês verem, tá? Se eu jogar para a direita de novo, ele pula para o 1, ó, tá? Só que o interessante, assim, geralmente, que eu achei mais interessante, é o cara trabalhar com três desktop, né? Três. Então, tanto jogar para a esquerda ou direita, vai pular para o próximo. Aqui, no caso, sempre fica um em branco, né? Por exemplo, se eu voltar é o 4 e se eu avançar é o 2. Então, o 3 eu tenho que pular. Tipo, se eu quiser ir lá para a máquina virtual, eu tenho que pular um, né? Então, com o mouse. E no caso, a vantagem de botar aqui embaixo as janelas, que nem eu mencionei, é poder clicar direto aqui e ele vai para a máquina virtual lá, entendeu? Então estaria a janelinha aqui embaixo do VMware. Ao clicar nele, ele iria saltar para o VMware, entendeu? Só que aí aqui no VMware não tem as janelas, né? Não tem mais a barra do Windows aqui. Então por isso que existe a ideia de arrastar o mouse. Então eu pulo sem precisar fazer essa coisa aí, né? Não preciso ter a barra, que nem vocês podem ver aqui. Quando você está usando o macOS como principal, por exemplo, ó, vamos dizer que aqui o desktop padrão fosse o próprio Mac. Ele, quando tem tela cheia, ele oculta essa barra de cima, menu bar, e a dock aqui embaixo. E aí, quando você está, por exemplo, acessando o Windows e vai clicar aqui numa janela e arrasta esse ponteiro aqui para baixo, essa dock aqui de baixo ela sobe, ela aparece, né? Então ela aparece e aí você clicando nela você pode alterar o desktop, por exemplo. Essa é uma ideia, por exemplo. Entendeu? É a mesma história que eu falei aqui de mostrar as janelas do todos os programas aqui embaixo no Windows. É a mesma coisa que acontece no Mac, né? Aí você clica na janela e ela vai para o desktop correspondente. E no Windows eu não sei se tem como fazer. Quando você deixa essa barra aqui
oculta, né, a barra de baixo aqui. Eu não sei se quando você jogar o mouse para baixo, ele vai aparecer mesmo em desktops que tem algo em tela cheia, tipo o VMware ou o desktop remoto que eu botei ali, entendeu? Então eu não sei, eu não testei isso. Mas basicamente aqui fica perfeito porque eu estou usando uma tela. Vocês podem ver aqui, eu deixei em tela cheia o outro sistema, o remoto, e deixei, por exemplo, o Linux em tela cheia. Então eu posso ir pulando e o meu fluxo de trabalho continua, entendeu? E aí aqui no caso do Windows, eu teria as janelas aqui embaixo. Se eu quiser clicar aqui no remoto, eu vou direto. Se eu quiser clicar aqui no VMware, eu vou direto. Tá entendendo? Então, basicamente é isso aí. Eu queria mostrar essa maneira aqui. Aí, por exemplo, vamos dizer que eu queira jogar essa janela para direita. Olha aqui, ó. Eu joguei essa janela que estava no desktop 4 para o desktop 1, só arrastando o mouse, ó. Vou jogar a janela para o outro. Então eu já estou trabalhando aqui. Então eu posso ter mais desktops, posso ter 10, por exemplo, e fazer coisas diferentes. Então no Linux é comum as pessoas fazerem lá, desktop 1 é para fazer, sei lá, navegação e não sei o que. O 2 eu vou fazer, sei lá, programação, né? O 3 não sei o que. Então é bacana essa ideia. Eu acho legal. Eu acho mais legal, não é que não seja útil, mas eu acho mais legal do que útil, vamos dizer assim. Porque eu acabo usando tudo num só, geralmente. Eu deixo todas as janelas aqui, elas ficam apertadas aqui embaixo e, e vou alternando as janelas, né? Eu acabo usando muito assim. Mas essa é uma ideia bacana, né? Aí, ó, eu achei mais legal, mais interessante assim com o mouse, usando no Windows, do que usando lá no Mac, usando com trackpad. É muito legal usando trackpad, mudar os desktop, é bem prático assim, ó, você vai pulando de um em um ou joga para cima e escolhe o desktop ou a janela lá em cima, né? Então é bem bacana. E mas do Windows aqui eu particularmente prefiro, acho que com o mouse assim de passar, ó. Eu acho que ele fica mais, porque eu prefiro trabalhar com mouse, então acho que seria mais ou isso mesmo. Então vocês podem ver aí, ó, funciona bacaninha, né? E e aí isso aí, então, essa é a ideia. Então, o cara poder usar qualquer um dos três sistemas aqui como principal, que é esse aqui agora, no meu caso, que é o Windows, e usar um remoto ou um virtual, que é ali no VMware, por exemplo, ou algum outro, entendeu? Usar, então, poder usar três sistemas ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco você está aí com Linux e acessando o Mac, o Windows, alguma coisa assim, e daqui a pouco você está aqui, que nem eu falei, está com o Windows. Aí você precisa de algum programa no Mac ali, você faz algumas atividades. Pode estar sincronizando arquivo, por exemplo, assim também. Então, daqui a pouco você faz uma atividade que você acha melhor fazer no Windows e sincroniza com o Mac aqui, faz no Mac alguma coisa, com algum programa que precise fazer, né? Algum script, sei lá, alguma coisa assim. E depois, como vai estar sincronizando, você vai estar lá no seu Windows pegando o arquivo, né? Então, eu gosto muito, coisa de script, assim, que eu acabo usando ali, eu gosto de fazer no Windows. Eu acabo, já me acostumei a fazer, eu acabo sempre conseguindo fazer tudo no Windows, assim. Mas também tem como fazer aí no Mac e no próprio Linux ali, seja emulado ou não. Então, isso que é bacana, então, galera. O que você achou aí dessa ideia aí? E outra coisa é poder, não tem limites, então eu posso ter quantas máquinas, quantos desktops eu quiser. Então na mesma aqui, por exemplo, eu poderia estar com vários, né? Com assuntos aqui navegando, chat, alguma coisa assim. No outro eu estou fazendo alguma atividade de, sei lá, outra coisa. E, e eu posso estar também quantas máquinas virtuais eu quiser. Se eu quiser acessar 3, 4, 5 máquinas aqui ou mais virtuais e colocar lado a lado assim que nem eu botei, dá para ser também. Então eu posso estar acessando máquinas diferentes e também emulando a- o sistema, né? E no caso aqui para emular o sistema, claro, a sua máquina vai ter que ter memória, né? Para emular assim. Esse computador não tem muito, tem 8 GB de RAM.
dá para emular de um a dois sistemas ali, ele consegue empurrar ainda, tá? Então, se você quer botar várias, né? Daqui a pouco quer rodar, sei lá, 5 máquinas virtuais, aí é bom ter bastante memória. E já aqui no desktop remoto, não. Pode ter 10 aqui, não vai ocupar tanta memória, né? São máquinas externas. E aqui nesse caso a vantagem é que você pode acessar a máquina, o processamento todo da outra máquina, e você pode acessar essa máquina aqui, desde que ela esteja na internet, de qualquer lugar do mundo, entendeu? E no caso aqui, a máquina virtual também porque está na sua própria máquina, né? Também. Então, se está na sua própria máquina, você acessa qualquer lugar, desde que você esteja com a máquina, óbvio, né? E o seu sistema principal também. Você vai acessar de qualquer lugar. E aqui, no caso, a vantagem do remoto, mas é esse, então, é você ter mais processamento. Então, é outra máquina que está processando tudo aqui. E você pode ter três máquinas, então, em conjunto, trabalhando, fazendo renders ou sei lá o que, ou sei lá, qualquer objetivo que seja, e você tá só acessando elas aqui, né? Então, aí você não precisa ter, às vezes, o cara tem dois sistemas na mesma máquina. Ah, eu tenho o Mac e o Windows ali, para não ficar alternando o tempo todo, reiniciando, né? Então, pode ser uma opção do cara usar a máquina virtual, né? Que seria o mais, não precisa de depender de outros computadores. E se são coisas que precisam de tarefa, assim, processamento e coisa que você quer deixar lá funcionando 24 horas, às vezes, sabe? Que nem às vezes tem uns scripts ali que o cara deixa rodando 3, 4 dias. Aí não quer deixar no próprio notebook, por exemplo. Aí deixa rodando nessa máquina aqui e depois acessa ela outro dia. Aí amanhã acessa e vê como é que tá aqui a tarefa, por exemplo, entendeu? É mais ou menos essa a ideia aí. Então, deixa um comentário aí, galera, se você gostou desse vídeo aí. Deixa o like e se inscreva no canal aí. E até mais aí. Valeu!